Olá, galera, tudo bem? Aqui hoje para gravar mais uma aulinha para vocês, regência verbal, tá? Peguem lá a apostila 3, aula 12, por favor, bem atentos aí à nossa aula, ok? Então vamos lá. Quem foi meu aluno ano passado já está um pouco mais familiarizado aí com esse conteúdo. A gente já viu a aula passada aí a predicação verbal para entender as bonitinhas das preposições, então agora a gente vai trabalhar a regência verbal propriamente dita e alguns verbos que podem gerar algum tipo de confusão, principalmente na hora de uma questãozinha objetiva, tá? Que vai aparecer talvez, encontre aí um deslize de regência, ou também quando aparecer aí num texto, numa prova dissertativa, na redação, numa questão que porventura vier a ser dissertativa, vocês conseguirem resolver e entender qual é a regência correta daquele verbo, tá? Partindo disso, então, é bem importante essa colocação inicial que a prof vai fazer sobre regência, tá? Então, porque algumas palavras da nossa língua portuguesa, elas precisam de algo para ser interligadas entre si, tá? Precisam ser acompanhadas de outros elementos, tá? Então, esse acompanhamento de outros elementos a gente chama de regência, ok? Então, esses acompanhamentos, eles podem alterar significado, acrescentar significado, manter significado. Então, essa regência, ela pode ser de forma direta ou de forma indireta. O que dá problema é a forma indireta, que é aquela que precisa de uma preposição. A forma direta é simples, tá até aqui, ó. Escola tradicional, não precisa de nada para ligar o meu substantivo ao seu adjetivo, tá? O nome ao seu determinante, ou vice-versa. Não precisa de nada. Então, aqui eu tenho uma conexão direta. Eu não preciso de nada. As palavrinhas entre si, elas se interligam e formam sentido. No entanto, o que dá problema, né, é realmente quando eu preciso fazer essa interligação de palavrinhas de forma indireta, ou seja, com o auxílio de uma preposição, tá? Então, aqui, por exemplo, Maria ama Pedro. O verbo amar, ele não precisa de nada para se interligar a um complemento. Então, eu tenho aqui uma conexão direta, não preciso de nada. Então, isso aqui não dá problema. O que dá problema é quando eu tenho um verbo, tá? E essa conexão direta não acontece, precisa de algo para que aconteça essa conexão. Aí, essa conexão se faz de modo indireto e por meio de uma preposição, como é o caso aqui do nosso desenho bonito, tá? Então, nos casos de regência indireta, que é o que a gente vai trabalhar hoje, é o que tem lá na aula 12 da apostila 3A, é que a gente precisa observar que alguns verbos, tá? Depois a gente vai ver com os nomes, depois com os pronomes e assim sucessivamente. Essa primeira aula a gente vai trabalhar com alguns verbozinhos para não ficar muito cansativa. Precisa colocar uma preposição, mas determinante, de acordo com a preposição que a gente coloca, muda o sentido do verbo, ou muda totalmente o que eu quero dizer, e aí a gente precisa ficar atento a isso. Por exemplo, o verbo chegar. Nesse caso aqui, dupla regência. Quem chega pode chegar a algum lugar ou de algum lugar. Mudando a minha preposição, automaticamente eu mudo o sentido da minha frase. Então, isso é uma regência verbal indireta, né? As regências indiretas é as que dão problemas, ou seja, as que eu preciso ver que tipo de preposição, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás, né? As essenciais. Eu preciso verificar quais dessas eu vou colocar aqui depois do verbo para atingir o meu objetivo enunciativo, tá? Isso acontece tanto numa questão objetiva, que eu preciso saber qual foi utilizada, por que foi utilizada, para que foi utilizada, e nas minhas questões dissertativas, quando eu vou utilizar um tipo de verbo, e eu preciso saber corretamente qual a regência correta para o tipo de objetivo enunciativo que eu quero. Muito importante. Então, a regência verbal, eu tenho um termo regente e o seu complemento
geralmente na indireta por uma preposição. Isto pertence, o que pertence, pertence a alguém. Automaticamente, a todos é o termo regido e pertence o verbo termo regente. Como a gente está trabalhando apenas a regência verbal nessa videoaula, os termos regentes sempre serão os verbos e os regidos sempre os complementos desses verbos com auxílio de preposição, tá? Ou objetos indiretos. Primeiro verbo, eu tenho o verbo agradar. Então, o que acontece aqui? Eu coloquei especialmente os verbos que mudam de sentido de acordo com sua transitividade, ou seja, quando o verbo agradar tem sentido de fazer carinho, ele é transitivo direto. Então, ele vai ser sem preposição. Então, a mulher agradava o filhinho. No entanto, quando tem sentido de contentar, satisfazer, ele é indireto, tá? Exige a preposição a. O desempenho do time não agradou, não satisfez o objetivo do técnico. Então, nesse caso, eu preciso usar a preposição ao. Então, aqui envolve muita coisa. Envolve sintaxe, envolve semântica, ou seja, envolve sentido das palavras. Outro verbo bem importante é o verbo aspirar, tá? Deixa eu até me diminuir aqui, ó, para aparecer. O verbo aspirar, no sentido de respirar, sorver, é transitivo direto. Ele aspirou um gás. Cheirou, sentido mais singelo, tá? No sentido de desejar, né, é indireto. Os jovens aspiram ao sucesso profissional. Os alunos da terceira série do Colégio Ativa aspiram a, com crase, universidade, tá? Então, no sentido de respirar, direto. De pretender, desejar, indireto. Então, dependendo do sentido que você quer dar ao seu enunciado, você usa a preposição ou não, ok? Lembrando que o verbo aspirar não aceita pronome, lhes como objeto indireto, tá? Por exemplo, aqui o verbo aspirar, ele seria um verbo transitivo indireto porque significa pretender, desejar, mas eu nunca posso colocar o lhe ou les, que é o pronome que é o objeto indireto por excelência. Eu sempre tenho que desmembrar, colocar lhe, porque lhe significa a ele, lhes significa a eles, né? Então, o a ele está incutido dentro do lhe. Então, eu preciso usar desmembrado, não posso usar o lhe, tá? Nesse caso aqui, do aspirar. O que acontece com outros verbos também que eu vou colocando depois ao longo da aulinha. Depois do aspirar, outro bem importante também é o verbo assistir. Esse é o confusão por excelência, né? É latente quanto ainda as pessoas erram a regência do verbo assistir quando ele tem o sentido de ver, tá? Então, quando o verbo assistir tem sentido de ver, eu sempre vou ter que usá-lo preposicionado com a preposição a. Todos assistiram ao jogo da seleção. Assista ao filme, tá? Sempre com a preposição a. Novamente, assim como o aspirar, quando ele é indireto, eu não posso usar o lhes e o lhe. Eu tenho que usar desmembrado. A ele, a eles, tá? Só que o verbo assistir tem mais outras duas acepções. No sentido de ajudar, que daí é objeto direto, e no sentido de pertencer, de morar, de caber, tá? Nesse sentido aqui de morar, de pertencer, aí sim eu posso colocar aí como objeto indireto lhes, nesse caso aqui, tá? Outros bem importantes, tá? É o esquecer e o lembrar. Aqui eles não mudam de sentido, tá? Mas dependendo da situação, eu preciso usar como objeto, como transitivo direto ou como transitivo indireto. Quando, prof? São transitivos diretos, ou seja, são sem preposição, quando não são pronominais, ou seja, quando não acompanham um pronome oblíquo, ou seja, quando não tem o meu, o teu, o seu, o nos. Por exemplo, eu lembrei seu aniversário. Jamais esqueceremos esse dia. Esses são fatos que ela já esqueceu. Olha o que aconteceu. Quantos de vocês
ao escutar essa leitura, colocariam aí a preposição de aqui, tá? Mas não há pronome acompanhando o verbo, então é sem preposição. É lembrei seu aniversário e não lembrei de seu aniversário. No entanto, são transitivos indiretos e exigem a preposição de quando eles são pronominais. Olha aqui o me, olha aqui o no, tá? Olha aqui. Então, quando eu tenho os pronomes, automaticamente eles vão pedir preposição. Então, as preposições namoram com os pronomes no lembrar, tá? E no esquecer. Então, aqui, eu me lembrei de seu aniversário. Diferente daqui. Eu lembrei seu aniversário. Não tem pronome. Aqui tem. Então, preposição, ok? Já nos esqueceremos desse dia. Nos. Tem pronome, preposição, tá? Bem importante. Obedecer e desobedecer, tá? São sempre transitivos indiretos, tá? Ah, eu obedeço minha mãe. Eu obedeço a minha mãe, ok? Então, obedecer e desobedecer sempre indiretos com a preposição a. Você obedeceu ao regulamento, os operários desobedecerão às suas ordens. Aqui, futuro, hein? O pagar e o perdoar é bem interessante também, que tem a ver com dívida e com pessoa, coisa, pessoa. Então, eles mudam de sentido também. São transitivos indiretos quando você paga ou perdoa gente, pessoa. Nós pagamos ao vendedor, Deus perdoa aos pecadores, tá? É transitivo direto, sem preposição, quando o objeto é coisa. Nós pagamos o material, nós pagamos o boleto, tá? Eu jamais perdoaria seu erro, tá? Então, quando paga ou perdoa pessoa, preposição. Quando paga ou perdoa coisa, sem preposição, tá? Tanto pagar quanto perdoar podem aparecer dentro de um verbo como complemento indireto e direto. Por exemplo, quem paga, paga alguma coisa a alguém. Ou quem paga, paga a alguém alguma coisa. Então, me desculpem. Então, pode aparecer como complemento direto e indireto, tá? Objeto direto e indireto. Então, aqui uma tabelinha para ficar mais fácil a compreensão, tá? Depois vocês podem ir pausando e fazendo os exercícios. O verbo preferir é ótimo, ele é muito utilizado, tá? De maneira errada, porque o verbo preferir, ele é bitransitivo, então ele exige um objeto direto e um indireto, e ele exige a preposição a. Então, ele sempre preferiu o trabalho ao estudo. Então, eu sempre tenho que pensar que o preferir é bitransitivo, ou seja, um verbo transitivo direto e indireto. Automaticamente, ele precisa de um objeto direto e de um objeto indireto, tá? Então, o verbo preferir não pode ser usado em construções como prefiro mais dançar do que cantar. Antes, prefiro chocolate do que sorvete. Ele prefere muito mais estudar que passear. Então, eu não vou mais utilizar o mais que ou mais do que na hora que eu for utilizar o verbo preferir, tá? Por quê, gente? Porque o verbo transitivo direto e indireto, ele exige preposição e não do que e mais, tá? Então, prefiro dinheiro a cartão. Preferem elogio a censura. Preferimos passear a estudar, tá? Então, é bem importante que vocês entendam que o verbo preferir sempre é bitransitivo e exige a preposição a e não mais e do que, tá? O verbo chegar e ir, que sempre dá confusão, tá? E esse verbo chegar e ir, ele já tá bem internalizado no uso popular, tá? Então, claro que na nossa oralidade, na nossa vida cotidiana, a gente não precisa ser extremamente pedante ao tentar usar uma regência culta, extremamente correta, e até corrigir os outros por não estar utilizando uma regência extremamente culta, tá? Mas é claro que, como vocês são vestibulandos, vocês precisam ter a consciência de que na hora do vestibular, no texto oficial, você precisa saber a norma padrão, tá? Então, precisa saber utilizar o chegar e o ir de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Por exemplo, o verbo chegar e o verbo ir são intransitivos,
tá? E quando eles dão noção de lugar, eles exigem a preposição a. Então, não vai ter objeto depois dele, vai ter adjunto adverbial, tá? Então, quando for adjunto adverbial de lugar, sempre, gente, vai exigir a preposição a. Por exemplo, no uso popular, a gente usa eu cheguei em casa cedo, tá? Não. Quem chega, chega a algum lugar e não em algum lugar, tá? Então, eu cheguei à casa cedo, tá? Uso popular. O menino foi no jogo com o pai. O menino foi ao jogo com o pai, porque quem vai a algum lugar e não em algum lugar. Essa é básica, né? Isso aqui cai muito, galera, muito mesmo, tá? O verbo namorar, eu não namoro com ninguém, eu namoro ninguém, tá? Então, o verbo namorar é transitivo direto, sem preposição. Paulo namora a Jennifer e não com a Jennifer, ok? O verbo visar é bem importante também, muda de sentido. No sentido de mirar, por visto, é transitivo direto, sem preposição. O atirador visou o alvo, o gerente visou o cheque, tá? Divisou aqui é por visto, tá? Ou seja, de assinar, tá? É dois sentidos, visou de visar e de por visto, assinar. E quando significa ter como objetivo, pretender, aí é transitivo indireto. Ele visa a uma promoção no emprego. Daqui umas 2 aulas a gente vai entrar nas preposições e vai saber por que esse a aqui não tem crase, hein, galera? Tem que lembrar disso, tá? Então, ele visa a uma promoção. Ele tem como objetivo uma promoção. Então, tem preposição, tá? Simpatizar e antipatizar, bem importante também, são indiretos e sempre exigem o com. E eles nunca são pronominais, tá? Não simpatizo com a ideia, antipatizamos com o diretor. Então, sempre vai ter a preposição com e não vai ter pronome perto deles, tá? Antipatizo-me, por exemplo, ok? Então, mais alguns aqui para critério de conhecimento, informação. O verbo chamar tem 3 sentidos. O de convocar, o de invocar e o de qualificar, né? De dar nome, né? Chamem a polícia, verbo transitivo direto, verbo de chamar, invocar. O pai chama desesperadamente pela filha, de invocar, né? E o verbo transitivo direto ou indireto, chamava o irresponsável, chamava o de irresponsável. Aqui, de nominar, pode ser ambas, tá? Aí, o morar e residir, tá? Sempre com a preposição em, porque o morar e residir é verbo intransitivo, então não vai ter complemento verbal, não vai ter objeto. Vai ter adjunto adverbial. Quando for adjunto adverbial de lugar, né? Morar e reside, tem que ser em algum lugar, né? Então, sempre a preposição em, tá? E obedecer e desobedecer, a gente já viu lá. Sempre quem obedece, quem desobedece a alguém. Sempre transitivo indireto, tá? O verbo querer, tá? A gente já viu lá no início, só para questão de complementar aprendizado, tá? E agora, muito importante, lá no Google Class eu vou postar uma lista de exercícios, tá? Sobre regência, tá? E a apostila tem vários exercícios, já da aula anterior que vocês deviam ter feito e dessa aula agora que vocês devem fazer, tá? E qualquer dúvida, eu estou aqui para sanar, ok? Quarta-feira eu tenho amanhã para vocês, é só me chamar que eu respondo, que eu tiro as dúvidas. Beleza, galera? Espero que vocês tenham um ótimo dia de estudo. Estou com saudade. Beijos e até mais.